nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então sejam todos bem-vindos. Vamos fazer a meditação do Livro do Céu, no volume 11, onde Deus fala que a alma que vive na divina vontade, conforme vai atuando bem, faz sair de Deus esse bem. E aí eu estou aqui hoje com a Nalva para a gente meditar esse trecho. Então, Nalva, pode ler o texto e já comentar. Continuo meus dias amargos. Jesus abençoado vem muito pouco. E se eu me lamentar, ou me responde com um soluço, ou então me diz: minha filha, você sabe que não venho frequentemente porque os castigos se vão tornando mais severos. Então, por que se lamentar? Por que se lamenta? Mas eu cheguei a um ponto em que não podia mais e rompi em prantos. E Jesus, para tranquilizar-me e fortalecer-me, veio. E quase toda a noite passei com Jesus. Agora me beijava, me acariciava, me sustentava, agora se lançava em meus braços para tomar repouso. Agora me fazia ver o terror das pessoas, quem fugia de um ponto e quem de outro. Lembro-me que ele me disse: minha filha, o que eu tenho no poder, a alma o contém na vontade. Assim que todo o bem que verdadeiramente quer fazer, eu o vejo como se na realidade a alma o tivesse feito. Eu tenho querer e poder. Se quiser, posso. Em troca, a alma muitas coisas não as pode. E o querer suplanta ao poder. E assim vai se assemelhando a mim. E eu vou enriquecendo a alma com todos aqueles méritos que contém sua boa vontade e que quer fazer sua vontade. Depois acrescentou: minha filha, quando a alma se dá toda a mim, eu estabeleço nela minha morada. Muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras. Outras vezes me agrada dormir e a alma a ponho como sentinela.
a fim de que não deixe vir a ninguém a incomodar-me e interromper meu sonho. E, se necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim. Outras vezes, me agrada abrir tudo e fazer entrar os ventos, as friezas das criaturas, os dardos das culpas que me mandam e tantas outras coisas. E a alma deve estar contente de tudo. Deve me deixar fazer o que quero e mais. Deve fazer minhas coisas. E se não sou livre de fazer o que quero, seria um infeliz nesse coração se devesse estar atento em lhe fazer sentir quanto gozo e ocultar, apesar de meus sofrimentos, assim que onde estaria minha liberdade? Tudo está em minha vontade. E se a alma toma toda a substância de meu ser e me encerra a todo eu nela, e conforme vai operando o bem, tendo nela a substância de minha vida, faz sair esse bem de mim mesmo e, saindo de mim como raio de luz, corre para bem de todas as criaturas. Então, continuo meus dias amargos. A Luísa está sentindo, né, a amargura de ficar, né, privada, né, de Jesus. Ela sente essa amargura quando Jesus não vem. E aqui ela diz que ele vem por pouco tempo. E quando ele vem, ele responde com soluços, né? Se lamenta, ou então responde com soluços. Isso mostra que Jesus está sofrendo, né? Ele está triste com alguma coisa que pode ser a ingratidão das pessoas, né? Os pecados das pessoas. E Jesus, ele explica, né, o porquê que ele não vem, né? Quando ele não vem, o que está acontecendo. E ele diz: minha filha, você sabe que não venho frequentemente porque os castigos se vão tornando mais severos. Então, por que se lamenta? Então, Jesus, ele é obrigado, né, praticamente. Não é que ele queira castigar as pessoas, que ele sinta prazer em castigar seus próprios filhos, mas é necessário. É como quando o pai, ele ensina o filho, né, como ele deve agir, como ele tem que se comportar, mas o filho, às vezes, se torna rebelde, não quer escutar, não quer ouvir mais os conselhos do pai. Então, o pai, ele é obrigado a castigar, mas é por amor, né, para que esse filho volte, né, escute o que ele está falando, que é sempre para o seu bem, né? Então, para que esse filho consiga voltar para o bom caminho, né? E Deus é esse pai, né, cheio de amor, misericórdia, que está vendo que o filho está caminhando numa direção errada, né? E ele quer corrigir, mas através de palavras o
o filho não ouve mais. Então, o pai é obrigado a castigar, mesmo sofrendo junto com o filho, né? Mas eu cheguei a um ponto em que não podia mais e rompi em pranto. E Jesus, para tranquilizar-me e fortalecer-me, veio. E quase toda a noite passei com Jesus. Agora me beijava, me acariciava, me sustentava. Agora se lançava em meus braços para tomar repouso. Agora me fazia ver o temor das pessoas, quem fugia de um ponto e quem de outro. Lembro-me que ele me disse. Então, ela estava sofrendo muito, né? Porque ela via que Jesus estava castigando e ela não conseguiu. Começou a chorar, né? Porque, sendo ela vítima, ela queria reparar, ela queria sofrer ela no lugar daquelas pessoas. E, no entanto, ela via que Jesus precisava castigar e continuava, né, castigando. Então, ela sofria, ela começou a chorar. Mas Jesus, ele a acalmava, a fortalecia, né, e acariciava, sustentando, né, aquela fraqueza, digamos, dela, né, por não entender a necessidade do que ele estava fazendo, do que ele precisava fazer. E as pessoas, elas fugiam, estavam como que desesperadas, procurando refúgio, né? E aterrorizadas, mas, ao mesmo tempo, ela lembra do que Jesus diz, né? E ele diz: minha filha, o que eu tenho no poder, a alma a contém na vontade. Assim que o bem que verdadeiramente quer fazer, eu o vejo como se na realidade a alma o tivesse feito. Eu tenho querer e poder. Se quiser, posso. Em troca, a alma muitas vezes, muitas coisas, não as pode. E o querer suplanta o poder. E assim vai se assemelhando ali. E eu vou enriquecendo a alma com todos aqueles méritos que contém sua boa vontade e que quer fazer sua vontade. E que eu entendi aqui, que essa parte que você não entendeu, né? Então é isso, ela estava muito amargurada, né, pela privação dele, aí ele fala para ela, ó, você já sabe, né, igual você explicou, você já sabe que eu não venho porque os castigos vão se tornando mais severos. Então, por que você está se lamentando? Não é por causa disso que eu não venho, né? Por causa dos castigos que estão se tornando mais severos. Por quê? Porque é necessário. Como você falou, é um pai que ama muito e tem que castigar porque o homem está nas trevas, né? Vendo tudo de cabeça para baixo. Então, para poder o homem voltar para Deus e viver realmente no seu posto ali, tem que acontecer isso. Aí acontecer essa purificação. Aí ela falou que não aguentava mais, chorando. Aí ele apareceu e falou: minha filha, o que eu contenho no poder,
a alma contém na vontade. Assim, que todo o bem que verdadeiramente quer fazer, eu vejo como se na realidade a alma o tivesse feito. Assim, ó, Deus, ele fala, ele está falando aqui, eu contenho poder. Se ele quer fazer uma coisa, acontece. Ele fala, faça-se e acontece. Então, ele quer e pode. Ele fala, ele quis criar todo o universo. Ele quis e criou, né? Ele tem o poder. O que ele quer acontece. E aí, ele fala, a alma contém na vontade. A gente não pode. Você fala assim, eu quero. Tem coisas que a gente quer fazer e não consegue. A gente não vê a coisa acontecendo assim, entendeu? Você não fala, faça-se e acontece, igual Deus. Mas ele fala aqui, ó. Mas olha o tanto que é incrível o que ele fala aqui. A alma contém na vontade. Assim que todo bem que verdadeiramente quer fazer, eu vejo como se na realidade a alma tivesse o feito. Para ele, o que ele vê em nós é a nossa vontade, não é realmente assim. Por exemplo, a gente está aqui, né, fazendo essa live, esse vídeo, para poder. Qual a nossa vontade? É que a vontade divina seja conhecida. A gente quer, né, que as pessoas conheçam o livro do céu. Que essas verdades cheguem em muitas pessoas, não é isso que a gente quer? Sim. Só que a gente não vê isso acontecendo, né? Não. A gente não vê. Só que para Deus é como se a gente tivesse. Tá feito. Para Deus tá feito. Pela nossa intenção, né? Pela nossa intenção, entendeu? Ó, eu vejo como se na realidade a alma tivesse o feito. Ele não vê assim, você quis, mas não deu certo, né? Não, você quis, mas não deu certo. Então, assim, você não fez isso, você não fez a minha vontade ser conhecida, porque você tentou, mas muita gente não se interessou. Muita gente não, você estava lá tentando, mas não é assim. Ele vê como se você tivesse feito, como se você passou sua vida, consumiu sua vida para poder entender essas verdades e fazer elas serem conhecidas para que esse reino se expanda, né? Que as pessoas conheçam essa santidade. Então, ele vê como se você tivesse feito. Ele vê a sua vontade, o que você deseja. Lembra do que ele considera, o que fica na nossa alma, o que ele vê na nossa alma é a nossa vontade. É a nossa vontade, não são as obras que a gente deixou aqui na terra, sabe assim? O que fica na nossa alma, o que Deus considera, o que Deus vê na nossa alma, que está dentro de nós, é o que a gente quis fazer, é o nosso desejo, a nossa vontade. Não é assim, não é assim, o que você realmente, o que você deixou na terra, as curas que você fez, por exemplo, as curas que você fez, as pessoas que foram curadas com o que você falou, as pessoas que foram convertidas, assim, contabilizando, quantas almas que foram tocadas pelo que você falou, sabe, assim, um número, foram, e quantas que foram realmente salvas, quantas que tem lá no céu que foram salvas por causa do que eu falei através da Nalva. É isso que eu considero, não é isso. É assim, né? Então, entendeu? Não importa, ele vê a nossa vontade, ele quer a nossa vontade unida com a dele. É isso que é como se na realidade você quer, por exemplo, ele vê os seus desejos, a sua vontade. Você quer, por exemplo, um exemplo assim, você deseja que
todas as almas sejam salvas, todas, todas, todas. Você não quer nenhuma, que nenhum se perca, igual ele. Ele vê na sua alma esse desejo de todos. Aí ele vê todas salvas, como se fosse assim. E você fala, mas nem todas se salvam. Mas ele vê na sua alma esse desejo que é o mesmo dele, de que todas estejam no céu. Um exemplo, assim, um exemplo de muitos, né? Dos desejos que tem na nossa alma, da vontade que tem. A gente quer, por exemplo, eu quero, Senhor, de manhã eu acordo e falo, Senhor, eu quero que todas as minhas ações sejam feitas na divina vontade. Eu quero que o Senhor, que seja o Senhor agindo através de mim em todos os segundos, em cada respiração minha. Que seja sempre o Senhor falando através da minha boca. Seja só a sua vontade reinando e não a minha. Eu não quero nunca a minha vontade reinando. Isso é muito importante, essa vontade, sabe? Esse desejo que tem na sua alma, essa verdadeira. É isso que você quer fazer. Nunca deixar a sua vontade ter vida. E ele vê isso. Entendeu? Ele vê isso, o seu desejo, a sua vontade em cada ato, em cada... O que é mais assim... O que realmente... Como se fosse assim, ó. Às vezes a gente, por exemplo, numa situação, você acorda de manhã, a sua intenção é sempre, sempre fazer a vontade de Deus. Sempre saber o que Deus quer e seguir o plano dele, né? É sempre isso. Mas se em algum momento do seu dia você, não sei, por alguma coisa, você não viu, não conseguiu entender qual era a vontade de Deus, e em algum momento você, depois que passou alguma situação que você partilhou com alguém, ou a gente, né, no grupo, e a gente fala, alguém fala para você, Nalva, mas você devia ter feito de outro jeito, né? E Jesus vem através de outra pessoa para te esclarecer o que fazer nessa situação, né? Quando acontecer de novo. Você ficou numa situação ali sem... Mas naquele momento que você estava vivendo aquela situação, a sua intenção era fazer a vontade de Deus, não era colocar a sua vontade. Então, assim, o que importa é a gente estar muito atento nisso. Qual é a nossa vontade, o desejo que está ali batendo no nosso coração? Qual que é a vontade qual é a nossa intenção? Qual é o nosso desejo? O que tem ali? É fazer a minha vontade? Eu quis fazer a minha vontade com verdade, sabe, com consciência plena. Eu quis, na hora que eu fiz aquele ato, eu pensei assim, eu sei o que é a vontade de Deus, eu sei o que Deus quer, mas eu não vou fazer, eu vou fazer o que eu quero. Eu sei o que Deus quer, mas eu rejeito o que Ele quer. Eu não quero fazer o que Ele quer porque é difícil. Porque é muito, eu não quero fazer. Então, dessa vez eu não vou fazer a vontade de Deus. Dessa vez eu não vou fazer a minha, porque é mais fácil. Eu quero essa, sabe, é isso que importa. É a vontade, entendeu? O que você quer. Você não quer de jeito nenhum a sua vontade. É isso que Deus olha. E Ele vê como se você realmente não fez a sua vontade. É uma coisa assim muito... É muito na consciência, sabe? Na consciência. Lá na sua consciência, no momento que você estava fazendo aquele ato, que você estava com aquele pensamento, que você estava... Por exemplo, deixa eu me dar um exemplo, assim, para entender. Tipo assim, no momento que você está... Por exemplo, aquela situação, né, que a Aline contou na escola. É interessante aqui, porque assim, que eu falei também, né, que eu estava um pouco triste, desanimada, e não estava entendendo.
que era. Mas aí depois que a Aline, não sei se você ouviu a escola da Divina Vontade, a última, e que a Aline explicou, né, que às vezes ficam coisas no nosso subconsciente que a gente não aceitou, assim, mas que foi uma coisa que fica lá no subconsciente, assim. Você viu o que ela falou? Eu vi. Então, assim, aí você entendeu o que ela explicou lá na escola? Que ela falou assim, que às vezes a gente, que na Divina Vontade, o que é? Na Divina Vontade a gente sempre faz só a vontade de Deus, né? Então você aceita tudo que acontece e do jeito que Deus quer, né? Só que aí a gente sempre aprende assim a aceitar tudo, como acontece, tudo, 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 tudo. Só que esse aceitar as coisas às vezes que acontecem, a gente não gosta do que acontece. Só que como a gente está assim, a gente quer muito só a vontade de Deus, então a gente fala para Deus, tá bom, eu aceito. Mas você fala esse eu aceito sem realmente ter aceitado. Você fala para ele que aceita porque você só quer a vontade dele, você não quer fazer a sua. Mas aquilo ali te machuca, você não quis muito, não é uma coisa que você ficou feliz. Só que para não falar sobre isso, para não falar para Deus que não aceita, porque você quer só a vontade dele, você não quer ofender ele, por amor, assim, você fala, deixa isso para lá, eu vou vivendo isso, sim, eu aceito. Só que aí você fica triste. Não é a vontade dele essa, né? Que eu tenho que entender o propósito dele, né? Porque se eu não entendo, eu vou estar até achando que eu estou ali fazendo a vontade dele, porque eu estou aceitando tudo, e nem tudo, né? Tem que ter um discernimento, né? E ouvir tem que ter uma conversa com ele para você realmente aceitar ali e amar tudo como acontece. Porque às vezes é uma coisa que é um estado que ele colocou de vida ali que vai durar muito tempo, por exemplo. Aí eu dei até o exemplo, eu falei, nossa, eu estava assim, eu estava chateada com o que estava acontecendo. Aqui na minha casa, por exemplo, que eu estou aqui, aqui na minha casa tem um quarto que é um quarto de visita, que eu usava para fazer as lives. Inclusive, eu estou aqui agora, que eu uso para fazer as lives, para poder estudar o livro do céu, para rezar. Que aí meu marido fica lá, o horário que eu tenho para fazer é de manhã, ou assim, são horas alternativas, né? Quando meus filhos mais estão dormindo, assim. E eu trabalho o dia todo, então, assim, eu tenho, o tempo que eu tenho para ficar mais tranquila e fazer é antes de ir trabalhar, bem cedinho. Aí o meu marido vira para mim e fala assim, vai vir uma pessoa, eu conversando com um primo meu, a gente conversando, e acabou que ele falou que quer passar um tempo aqui em casa. E aí eu falei assim, e assim, foi bem na época que a empregada daqui saiu, que a menina que trabalha aqui que me ajuda saiu. Eu estava te falando, né, que ela tá com problema mesmo que você tem, e ela tá afastada pelo INSS. Então, assim, eu tava numa situação que eu ia ter que assumir essa questão da casa toda, né? E eu trabalho fora o dia inteiro, é longe o lugar que eu trabalho. Então eu já estava assim. Mas essa questão eu já tinha resolvido, eu já tinha achado uma pessoa para vir uma vez por semana, Jesus me mostrou e tudo. Para vir uma vez por semana para me ajudar, para arrumar a casa e tudo. Aí falou assim: vai vir uma pessoa ficar aqui, tipo assim. Então. Aí eu só falei assim, tá bom, Jesus, eu aceito. Essa pessoa vem para cá. Mas nessa circunstância, assim, eu já tô me ajustando aqui a questão de arrumar a casa, trabalhar, lidar com tudo isso. E aí mais uma pessoa, e ainda a pessoa vem para ficar no quarto que eu uso para estudar, para rezar. Aí eu falei,
tá bom, Jesus, eu aceito, mas eu coloquei tipo uma máscara assim e fingi que estava tudo bem. E guardei aquilo dentro de mim. Mas na sua intenção, mas a intenção não vale nesse caso. Deus não aceitou, que tem a sua intenção, né? Mesmo sofrendo ali, mas a sua intenção é fazer a vontade dele. Isso, aí é isso que é por isso que eu trouxe esse exemplo, porque é isso mesmo. Porque eu tava ali. Aí eu falei assim, tá, eu aceito Jesus, mas no fundo, lá no fundo do meu subconsciente, eu não tinha aceitado, eu estava magoada com isso. Magoada com isso, porque aí eu não estava. Eu fui fazer a live com a Joseli, eu fui fazer lá no fundo lá de casa, não deu certo, sabe? A internet não funciona direito. E assim, então eu estava triste. Por quê? Porque o que você guarda lá no subconsciente, ele manifesta no seu corpo. Não tem jeito de você esconder uma coisa. Porque é você ali. Não tem jeito, não tem como. Aí eu não estava percebendo que era por causa disso. E assim, no fundo, eu falei para Jesus, eu aceito a sua vontade. Mas não foi aquele aceito com toda liberdade, assim, aceitando realmente. Fiquei ali um pouco no humano, sabe? No meu humano ali, chateado, contrariado, não querendo. No fundo lá, eu não estava aceitando. Aí, mas assim, Deus não vê assim, você estava na sua vontade humana, nesse tempo eu ia até entender, você estava na sua vontade humana, você viveu, estava pecando, estava no pecado, eu não estava com você. Não é isso. Porque ele vê que no fundo, eu queria fazer a vontade dele, eu queria aceitar o que estava acontecendo. E ele não vê assim, não vê. É o que você falou, ele vê a nossa intenção. E a minha intenção também era, no fundo, ele vê que a minha intenção de não falar isso com ele, de não levar isso para ele, brigar com ele, até brigar com ele, falar: Jesus, eu não aceitei, eu não quero fazer isso, eu não quero, não aceito essa situação. Eu não fazer uma discussão mesmo com ele, resolver isso. Ele sabe que eu não fiz isso por amor, porque eu não queria machucar ele, ferir ele, tipo assim. É um relacionamento real com a pessoa mesmo. Você fala assim, eu não vou, Jesus, eu não vou. Você fica assim, tá bom, Jesus, eu aceito, mas eu não vou falar isso com o Senhor que eu não aceito, porque eu vou te machucar, eu não quero te magoar, não quero te ofender. Se tá acontecendo é porque o Senhor quer, então eu quero também. Mas você fala, quero chorando, só que não é uma coisa que fica tão assim explícito para você, mas ele tá vendo tudo, porque ele vê cada fibra do seu coração, né? Mas ele vê também isso. Como ele vê tudo, ele vê também, ela não tá falando que não aceita, porque ela quer a minha vontade, mas ela não tá conseguindo. Aí depois ele vem te acudir, né? Te socorrer. Aí ele veio nessa situação através da Aline, ela contando também, ela veio desabafar comigo e falou que estava triste, aí na hora entendeu, Jesus trouxe a luz para ela e trouxe para mim, eu também entendi, eu falei, eu tô assim também, porque eu também tô magoada então com Jesus, por isso que eu tô triste, mas eu também não falei por causa disso. Então, aí ele vê tudo isso, ele enxerga tudo isso, ele vê a sua vontade, entendeu? Como é importante, né, falar. Eu tenho um problema sério com isso, de não... Às vezes eu até tenho vontade de falar as coisas assim, do meu dia a dia mesmo, sabe? Mas aí eu falo, mas isso é uma coisa tão assim, sem... Vai servir para quê, né? Aí eu acabo não falando. Pois é. E é necessário, né? Porque é bom para a gente, porque com a luz do outro, né? No caso da Aline, a luz que ela traz, né? Jesus, e para a gente, e também pode servir de experiência para outras pessoas, né? Para os outros. Isso, aí assim, aí eu entendi, eu falei assim, então, Jesus, aí vem a luz, assim, para você entender. Ele vê que ele fala assim, o todo bem verdadeiramente que quer fazer, eu vejo como se na realidade tivesse feito. O que eu queria nessa situação?
fazer a vontade de Deus, fazer só o que Deus quer, aceitar as coisas exatamente como elas são. Era a minha intenção. E a outra intenção? Eu não fiquei tão assim feliz, mas eu quero só a sua vontade, Senhor. E eu não quero falar com o Senhor que eu não quero te magoar, eu não quero te ofender. Então eu aceito, só que eu engoli o choro, como se fosse assim, quando você engole o choro e vai guardando. Mas aí ele vê, né? Tudo bem, tudo bem. Eu vejo como se na realidade você tivesse feito. Você não fica pensando que você está na vontade humana, que você está no humano, que você saiu da divina vontade. Não é assim. Não existe, não é assim. Mas ele vem trazer a luz para realmente você entender as coisas. Aí ele falou, então, a gente tem que conversar. Não é assim, quando acontecer uma coisa, ainda mais uma coisa que vai mudar totalmente. Não é não foi uma coisa que aconteceu que ia ser só uma coisa ali num dia e depois ia acabar. Não, ia ser uma situação que ia acontecer aqui em casa que ia mudar tudo, que eu ia mudar totalmente como é que fala? A rotina da minha vida durante vários dias, durante um tempo, eu não sabia quanto tempo que ele ia ficar aqui. Poderia ser 2 anos, eu não sabia. Então eu tinha que conversar com Deus e falar, Senhor, como que eu vou fazer então? Eu quero tanto continuar, é a sua vontade que eu continue, que a gente faça os vídeos, então não é mais, então eu ia ter que ir levar isso para ele. Mas então não é mais para fazer os vídeos? Como que eu vou fazer? Eu aceito, mas e aí? Como que eu vou fazer com as lives? Onde que eu vou fazer? Eu aceito, mas assim, e essa outra parte? Vamos resolver tudo? Vamos resolver, Jesus? Vamos resolver? Vem aqui, vamos conversar, porque eu não entendi. Então, como que eu vou fazer as lives? Porque onde que eu vou fazer? Não é mais para eu fazer? Então, o senhor não quer mais que eu faça? Como que é isso? Sabe, e levar tudo para ele, falar mesmo tudo claramente. Aí, depois que eu entendi isso, aí eu fui conversar com ele, eu falei, tá bom, gente. Aí acabou que o menino decidiu voltar para casa da mãe dele para poder estudar lá, porque ele precisava ainda pegar uma carteirinha da faculdade lá que ele fez. Então, ele mesmo entendeu que não era o momento para ele ficar aqui, que o que ele pensou não era bem assim, que ele poderia continuar estudando lá e depois vir em outro momento, depois que ele já tiver formado, já tiver terminado tudo. Mas aí eu entendi. Foi bom ele ver e ficou aqui, meu marido conversou com ele, aconselhou ele, mostrou a realidade para ele que ele não conhece do mercado de trabalho, que ele nunca trabalhou. Então ele estava assim muito sem saber o que fazer. Muito assim sem rumo, sabe? Muito passando uma situação muito jovem, né? Assim meio sem instrução. E aí eu falei assim, Senhor, que bom. Eu fiquei rezando por ele. Jesus vê assim que eu não fiquei maltratando o menino, querendo que ele fosse embora, assim. Mas no fundo eu queria, e eu fiquei numa luta interior, porque eu falei, meu Deus, eu sou muito ruim, né? Tipo assim, você fica sentindo uma culpa. Aí ele decidiu ir, só que ele falou assim, ele falou pro meu marido, se eu quiser, eu posso voltar. Aí meu marido falou, pode. Aí meu marido me contou isso, aí eu fui conversar com Jesus, eu falei, Jesus, então vamos resolver agora, eu não quero mais ficar daquele jeito, frustrada, lá no fundo, frustrada, chateada. Vamos resolver. Como que eu vou fazer, então? Onde eu vou colocar essa pessoa? Como que eu vou organizar aqui para poder eu continuar fazendo meus estudos, minhas coisas para Deus mesmo, né? As coisas para Deus. Aí Jesus me mostrou a solução e ele. É muito simples, Michelle. Você complica as coisas. É muito simples. Não tem um quarto lá no fundo, lá na onde a menina que trabalhava aqui ficava, que tem um quartinho lá? Pede pro seu marido arrumar lá para você fazer lá. Sabe, a gente fica cega. Mesmo, Jesus. Como eu sou lerda, é verdade. Eu não preciso fazer aqui no quarto de visita. O quarto de visita é quarto de visita. Quando alguém vem aqui em casa, a pessoa fica aqui, à vontade, fica aqui. E eu faço lá no quartinho, só que lá hoje não tem como fazer, porque lá tá sem internet. A internet não chega lá direitinho.
Aí ele falou, mas é muito simples. É muito simples, é só colocar o cabo de internet lá e tirar as bagunças lá, organizar e tudo. E aí eu fui falar com meu marido. Aí eu falei com meu marido. Eu contei tudo para ele, falei que eu fiquei chateada, que eu fiquei triste, que no fundo eu estava triste. Todo dia eu falei, você pode arrumar lá para mim? Aí ele, posso, claro que eu posso, eu vou arrumar para você, você tá certo, você não tem que ficar guardando essas coisas, e não sei o que, fui bem sincera. Então, aí o que Deus vê nessa situação? Nesses atos que você faz que parece besteira, né? Parece uma coisa assim que, nossa, a Michelle tá contando de internet, de cabo de internet, do marido dela, não sei das quantas. Mas o que Deus tá vendo por trás desse ato que eu tô falando? Lá dentro da minha alma, o desejo que tem lá dentro, o que Deus vê? Que a vontade que a vontade dele seja conhecida, que eu continue, que você quer continuar estudando o livro do céu e ajudando as pessoas a entender também, que essas verdades se espalhem, que sejam difundidas, que o homem retorne para o posto. Ele vê isso. Nesse ato de eu falar com meu marido para ir lá arrumar o quartinho e pintar o quarto e colocar a internet. Não é o quarto e a internet que eu quero. Eu quero continuar estudando o livro do céu. Entendeu? Então ele vê isso, Deus vê a sua intenção, o que realmente você quer. Lembra do tema de ontem que ele falou que ele constrói a casa e o que tem dentro da casa? Lembra que tem dentro da casa? Que ele falou, a casa é a habitação, que é a habitação dele, né? A base é a humildade, as paredes é a mortificação. E ele falou, e dentro da casa, você lembra que ele falava dentro da casa? Eu tenho. Era humildade, né? Ele falou assim, ó, a base da casa é a humildade, as paredes é a mortificação. E ele falou, dentro da casa eu vejo os desejos da alma. Os desejos. O que a alma deseja? O que ela deseja? O que ela quer? Ele vê o que preenche ali a casa é o desejo, é a vontade, é o que você quer fazer. Os desejos santos. Você quer só a glória de Deus, você quer só que Deus seja conhecido. No fundo, tudo que você faz converge para esse ponto. Que Deus seja, que o plano dele se cumpra. Que a gente sabe qual é o plano dele. Que para que ele criou o ser humano? A gente sabe. Ele deixa isso muito claro no livro do céu. Com que intenção Deus criou o ser humano? O que ele pensou na hora que ele estava criando o ser humano? O que ele colocou no ser humano? A vontade dele. Ele criou o ser humano com inteligência, memória e vontade. E ele quer que essa vontade seja a divina. Que a gente viva com a vontade divina. Ele deu isso como dom para a gente na criação. Ele deu a própria vontade dele para a gente. É muito grande a vontade dele que reina nele. Ele deu para a gente na criação. E essa vontade foi rejeitada pelo homem. Então, ele quer que a gente... E ele faz de tudo. Tudo que ele faz é para a gente retornar para esse ponto, para a gente viver de novo com a vontade dele. Então, assim, é simples a gente pensar assim, Deus criou o homem e deu a vontade dele como dom para a gente viver com a vontade divina e não com a humana. Foi para isso que a gente foi criado. Então, enquanto isso não acontece, tudo fica desordenado. A criação já está aí no seu posto, fazendo tudo perfeito, porque ela nunca saiu da ordem. Então, o homem foi criado para viver nessa ordem, com a divina vontade. Então, aconteceu o pecado. O homem rejeitou esse dom. Aí ele trouxe, depois de tantos anos, para essa alma, para Luísa, esse conhecimento, o livro do céu, que nada mais é que
o conhecimento para a gente poder retornar a essa origem, a essa finalidade de viver na divina vontade. Então, eu entendi isso. E o que eu quero é só que o homem volte à ordem primordial da criação. Então, tudo que eu faço na minha vida, tudo, eu estou viva para isso, eu estou respirando para isso, para colaborar com Deus nesse plano. Eu voltei para esse posto e eu quero o mesmo que Deus quer, que é que o homem retorne também a esse posto. Então, quando eu falo do livro do céu, quando eu fico lá na cabeça do meu marido falando para ele pintar o quarto, colocar a internet, que eu tô triste, que eu tô desapontada, no fundo eu tô triste por causa disso, porque eu quero continuar fazendo esses atos para isso acontecer, para o homem retornar à vontade de Deus, como a Aline estava falando, né, naquele vídeo lá do convite da Nossa Senhora. Jesus falou para ela uma coisa, eu fiquei assim, nossa, é isso? Vamos tomar posse disso e fazer isso que Jesus falou. A gente fica rezando para ele, rezando, Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. A gente tem que rezar para o homem. Como assim para o homem? Rezar para o homem escutar Deus. A Nossa Senhora, ela fica 24 horas incessantemente falando para a gente, conversando com a gente, falando, escuta Jesus, volta para Jesus, volta para Deus, volta para Deus. E o que a gente tem que fazer é se unir à Nossa Senhora nessa intenção do homem acordar. Jesus falou, né, no livro do céu, o homem está dormindo no sono da vontade humana e ele não desperta. E Deus está falando e Deus está fazendo tudo e Deus já fez tudo e o homem continua dormindo. E esse pai chorando nesse homem, derramando lágrimas e ele está lá dormindo. E quando ele acorda não para Deus, mas para o mundo, para as coisas dele. Sabe? Ele não desperta para a vontade de Deus, ele não acorda. Então, a nossa vontade, a nossa intenção, tudo que a gente faz tem que ser para isso, para acordar esse povo. Acorda, gente. Rezar para isso, sabe? Nessa intenção porque Deus já fez tudo. Deus já fez tudo. Ele já criou, ele já redimiu e ele já santificou. O reino já está aí. Aqui está o livro do céu revelando isso. O livro do céu nada mais é para a gente voltar para esse posto. São verdades para poder a nossa inteligência compreender o plano de Deus e aderir a esse plano. E aí Deus olha na nossa vontade isso. Ele vê isso na nossa alma. Essa vontade, que é a mesma dele. É o que ele quer fazer. E hoje, Michele, se a gente for olhar nos nossos dias, né? Como as pessoas estão buscando só os próprios interesses, né? Tudo bem, elas não conhecem a divina vontade, mas a gente vai falar e eles não se interessam. Igual aqueles folders que a gente distribuiu. Pouquíssimas pessoas, né, se interessaram porque eles estão na vida deles ali, dormindo mesmo, como você falou, né? Mas a gente não pode deixar de divulgar, porque não sou eu que vou fazer, quem vai fazer é Deus, né? Eu tenho que fazer a minha parte, que é falar, que é levar, né? Agora, quem vai fazer mesmo o trabalho é Deus, né? É Jesus que vai agir naquela pessoa lá para se interessar, para perguntar, né? Ou mudar de vida, procurar mais, acordar, né? E a disposição, né? A importância do que você fez, porque você podia ficar lá com essa dor no coração de estar fazendo a vontade de Deus, né? Você sabe que você está fazendo a vontade de Deus, mas no fundo você está não prejudicando a divina vontade, porque a sua intenção era fazer a vontade dela, né? O seu trabalho ali, a sua sala livre,
para você poder continuar a fazer seus vídeos e tudo. Mas você não ficou com esse problema só para você, né? Você buscou, você tentou resolver, né? A sua intenção e a sua disposição, né? Porque eu posso até entender, estou entendendo, eu preciso fazer isso, mas não agir, né? Aí também não resolve, né? Porque é o seguinte, se a gente não resolve essas coisas, Nalva, o que acontece? A nossa alma, ela tem ali, eu não sei direito, Senhor, falando o que tem lá dentro da alma, mas eu sei assim, que tem a nossa alma não é separada do corpo. E coisas que a gente guarda lá no subconsciente que fica machucando ali causa uma tristeza. E essa tristeza, ela é uma doença da alma, como se fosse uma doença. O desânimo, a tristeza como se fosse um vírus. Jesus até fala sobre isso. A Aline até colocou lá no grupo o trecho. Mata os humores da alma, a tristeza, o desânimo. Mata os humores da alma. Você vai secando, como se fosse uma flor que vai secando e morre. Então, se você fica paralisada nesse estado, se eu fico assim, eternamente, eu morro, e não, isso não é difícil acontecer não, tá? Da gente morrer com essas coisas no subconsciente. Tem muita gente que morre com um monte de coisa no subconsciente, um monte de contrariedades, de coisas mal resolvidas. E fica muito tempo no purgatório para resolver isso. Fiz esse parênteses, mas assim, eu poderia passar o resto da minha vida aqui na Terra com essa dor, com essa contrariedade. E esse menino poderia ficar aqui a vida inteira, né? Sei lá, ter ficado aqui, eu não sei. E eu ficasse e não fizesse nada, eu não falasse nada com meu marido. Imagina, ele volta, e ele fica aqui 5 anos, sei lá. E eu ficasse esses 5 anos contrariada. O que ia acontecer? Eu ia acabar parando de fazer os vídeos. Eu ia acabar parando, desanimando de vez, sabe? Não consigo. Ia juntando, assim, eu ia desanimando de um jeito, ficando numa tristeza tão grande ali no fundo. Ia perdendo a capacidade de ver, não sei. Aquilo ali te paralisa. Aquela tristeza, essas coisas, por mais boba que seja, parece bobo. Parece só um detalhe, mas não é. Não é só um detalhe. Eu ia ficar paralisada. Eu poderia até desistir de ler o livro do céu. Porque Jesus não tem jeito mesmo. Eu não tenho tempo mesmo. Eu não tenho tempo. E o tempo que eu tinha, agora eu não tenho um lugar para fazer. Então, enquanto tiver, eu não tenho jeito. Então, eu vou acabar desistindo, porque meu marido até falou, faz aqui no quarto enquanto eu estou dormindo. Eu ia falar, Jesus, eu não vou fazer. Então, eu ia ficar assim, então eu acho que é Jesus que... Eu ia começar a entrar numas trevas. Então eu acho que é Jesus que não quer mais que eu leia o livro do céu. Eu acho que eu pequei, eu fiz alguma coisa e é a justiça de Deus que está caindo sobre mim e está me castigando. Aí realmente, Nalva, você começa a abrir a porta da vontade humana. Até então não tinha aberto. Mas aí chega num ponto que você entra numas trevas na sua mente, é tudo na mente. E começa a alimentar pensamento. Eu estava já começando a ficar com ansiedade. Eu não estava conseguindo dormir direito. Eu estava com uns pensamentos estranhos na cabeça. E aí eu vou e dou bola para um pensamento desse. Entra assim numa porta na minha mente assim. Acho que eu não sirvo para viver na divina vontade. Eu acho que Deus não quer mais que eu viva. Tudo pensamento que não existe. Que todo mundo vive na divina vontade, só não corresponde a ela. Mas todos estão só respirando porque Deus quer. Então, eu ia começar, eu acho que eu não. Eu vou ficar só rezando mesmo, eu vou ficar só eu e Deus aqui. Eu
não vou mais partilhar porque não tem jeito, ou então ceia. Aí eu vou e realmente abro a porta e entro no abismo. Só que Deus, aí eu fico lembrando de tudo que Deus fala no livro do céu. Ele fala que ele coloca guardiões nas portas para você não entrar na sua vontade humana de vez e cair no abismo. Porque ele vê a sua vontade, né? Ele vê que realmente, ele fala, né? Ele fala assim, eu vejo como se realmente você tivesse feito. Aí ele vê, a Michelle quer só a minha vontade, ela não tá querendo a vontade dela. Aí ele coloca um guardião na porta para eu não ir. Qual que é esse guardião? É eu ver o mal da vontade humana. E o que eu vi no mal da vontade humana? Eu estava sofrendo muito, eu estava ansiosa, eu estava desanimada, eu estava... Aí você começa a rezar para Deus. Aí quando ele falou isso na escola, eu falei, nossa, isso. Aí eu não quero minha vontade, não quero ficar nesse lugar, não, Senhor. Eu realmente aceito isso que está acontecendo e eu quero resolver isso. Eu fui conversar com ele, resolveu, pronto, acabou. Então, a vontade divina, essas verdades, isso é tudo só as verdades, os conhecimentos. Toda essa verdade, todo esse conhecimento, essa luz que vem da vontade de Deus, te protege para você não sair. São muros. Ele fala também que tem os muros que você não sai. Porque você conhece a vontade divina, você não quer sair de jeito nenhum. E Deus vê isso. É outra coisa que ele vê no seu coração. Ela não quer sair. Ela não quer desistir. Ela não quer parar de conhecer essas verdades e de levar isso para o mundo. Ela não quer parar. É isso que ele vê. Então, aí ele vem, tipo, tudo isso vai te cercando para você não sair, não cair nesse abismo e parar de vez, entendeu? Então, você vê que é um detalhezinho, uma coisa que parece um detalhe, mas não é. É igual você falou, não é difícil de acontecer, porque aí você podia pensar, mas é vontade de Deus, se essa pessoa tem que vir para cá, que o meu marido aceitou, eu não tenho mais lugar para fazer meus vídeos, para estudar, mas é vontade de Deus, eu tenho que aceitar. E se você fica só nisso aí não é a gente ficar se enganando, né? Mas você não ficou, reagiu e buscou e resolveu de outra maneira. Sempre tem uma luz, né? Uma luz, mas... Então, e a gente descobre isso conversando, desabafando, fazendo terapia. Fazendo terapia. É como se fosse uma terapia, sabe? Desabafo, porque aí você vai tirando. A gente às vezes tem dificuldade de entender o que está lá no nosso ser. Lá dentro, sabe? No nosso subconsciente. Se você ficar só você e Deus conversando aqui dentro de você, mas a gente tem dificuldade de enxergar. Quando a gente fala, coloca para fora e fala, você vai enxergando. É mais fácil enxergar quando isso transforma em palavra. Quando não fica só num pensamento. Quando esse pensamento se torna uma palavra. É como se fosse assim, para você conseguir falar, você tem que buscar lá. Quando a gente começa a falar uma situação que você está vivendo no seu interior, você tem que buscar lá no seu subconsciente o que está acontecendo para você conseguir falar, expressar isso. E aí, quando você formula as palavras, você está buscando lá no seu subconsciente a situação. Você busca lá na sua memória o que aconteceu. Aí você fala assim, eu tô triste. Por exemplo, eu vou ligar para você, não, avó, eu tô triste. Eu vou te contar o que está acontecendo na minha vida para ver se eu consigo entender por que eu tô triste. Aconteceu isso. Aí, nesse dia, a pessoa falou isso comigo. E você fica lá na sua memória buscando. E essa pessoa falou isso, e meu marido falou aquilo, e aconteceu isso, aquilo outro. E aí eu falei isso, mas na hora que eu falei, eu tinha essa intenção, não sei o que lá. Entendi, Nava, por que eu tô triste? Agora que eu vi, Deus me mostrou aqui, na hora que eu tô aqui buscando na minha memória.
Eu entendi porque que eu tô triste, foi por causa disso. Porque eu falei, mas na hora que eu falei, eu fiquei chateada. E eu guardei essa chateação lá dentro de mim. Então, sabe? Você faz um exercício de mergulhar lá dentro de você para entender. Mas você fala, Michele, mas a gente não pode ficar olhando para nós mesmos. Deus falou. Não, não é assim. Não é nesse sentido, assim, de ignorar você. Que você existe, você está aí. E Deus está morando dentro de você. E para poder você aceitar tudo, tem que ter essas conversas com ele, esse diálogo com ele. E aí, às vezes, para ter o diálogo com ele, primeiro você precisa ter um diálogo com ele, mas fora de você, em outra pessoa. Quando você desabafa com outra pessoa, você está desabafando com ele, mas a gente é humano. E ele fez a gente com essa capacidade de conhecimento através da palavra. Ele não vai tirar isso da gente. A gente está na terra, no corpo. Então, assim, ele poderia até... você fala assim, mas eu tinha que conseguir resolver isso tudo aqui, só eu e Deus, sem ter que falar com ninguém, só no meu interior. Mas ele te fez humana. A gente tem que aceitar isso também. Eu sou uma criatura humana, que estou numa alma, eu tenho alma e corpo, e eu preciso me expressar. Ele me fez com essa capacidade de expressar, de falar, de pegar o meu pensamento e transformar numa palavra. E é assim que eu consigo me entender e trazer tudo isso e entender o que está acontecendo aqui, para eu poder sair dessas trevas, desse abismo que eu me coloquei, dessa escuridão, para tirar essa nuvem desse pensamento, dessa ansiedade. É assim, é falando com ele, mas ele quer, assim, que o reino é a divina vontade no meio das criaturas. Então, ele nunca vai fazer de uma forma que eu não tenho que me relacionar com você. Nalva, Aline, Ruth, tudo, é todo mundo. É no meio das criaturas. Se eu for resolver tudo com Deus sozinha, sem ter que falar com ninguém, cada um vai ser um isolado ali, né? Então, ele faz a comunicação com ele também ser através da comunicação com o outro, com a outra pessoa. E nisso o reino vai se expandindo, porque a Aline veio falar comigo, e eu fui falar com ela, e estou falando aqui com você, e essa luz vai se expandindo, esse conhecimento vai se expandindo. Isso, que é essa questão, né, que a gente falou, do subconsciente, não sei o que você guarda, isso aí é coisa que o pessoal fica estudando lá na psicanálise, na psiquiatria, na psicologia, não sei o quê. Há anos e anos, né? Anos e anos e anos, e que é a causa, isso é a causa da depressão de muita gente, da síndrome do pânico, do borderline, do não sei o que, das quantas aí, que tanta coisa que tem, das pessoas se matar, chegar ao ponto de não conseguir suportar tudo isso que a pessoa guardou dessas coisas mal resolvidas e se matar. Ou então é a causa dos milhões, dos não sei quantos anos que a pessoa fica lá no purgatório depois. Porque aí isso tem que ser resolvido em algum momento. Vai resolver, vai ter que resolver, você vai ter que ter essa conversa com Deus. Então, essa conversa, como é que fala assim? Vai ter que resolver isso em algum momento. Vai ser na hora da morte? Entendeu? Que às vezes você fica tão chateada com as coisas que acontecem na sua vida, tão chateada, e você vai guardando tudo, e vivendo tudo, e vivendo, que você se afasta de Deus e não quer saber mais de santidade, porque você vai ficando tão desanimada, tão triste, que você não quer mais saber de nada, que você entra numa depressão e desiste de tudo. Se eu entro numa depressão, se eu continuo desse jeito e fico depressiva, e começo a tomar remédio, acabou. Aí eu ia resolver isso só depois, na hora da morte. Jesus,
Eu larguei tudo, eu parei de ler o livro do céu, eu parei de conhecer isso aí, não sei o quê. Aí, cara, eu ficar assim, é muito sério, é muito sério. Pra gente entrar numa depressão, Nalva, não precisa acontecer uma coisa assim muito grande, não. São coisas que vão acumulando. Aí a nossa vida é uma loucura, a minha vida é uma loucura lá no trabalho. Eu lido com pessoas muito deprimidas, muito, muito deprimidas, tristes, que faz tratamento há anos. Muitas e muitas e muitas. E eu tenho que ouvir essas pessoas, ouvir tudo, ouvir elas falando e aconselhar elas, porque eu sou líder delas. E aí eu tô triste. Se eu tiver triste, porque eu tô falando que é fácil eu entrar na depressão, eu tô triste, abatida, já triste. Aí a pessoa vem falar isso pra mim. E aí junta um monte de problema que eu tenho para resolver lá. Você não vai conseguir ajudar ela e vai entrar em depressão também, né? Pois é, eu já estava começando a ficar ansiosa. Aí acontecem as coisas no trabalho, um monte de cobrança, de prazo, e estudando, porque está mudando tudo na parte lá no meu trabalho, na legislação que eu tenho que seguir, mudando tudo. A gente vai ficar um período aí de 10 anos trabalhando com 2 regimes diferentes na contabilidade, 2. Então, assim, um já é difícil, imagina 2, trabalhando em 2, como se fosse assim, 2. Você trabalha na área de saúde, né? Você trabalhava? Sim. Então, imagina que lá era enfermagem. Imagina que tem lá uma legislação lá sobre protocolo lá de saber que a pessoa morreu lá, não sei, tem um protocolo, né? Aí entra em vigor outro protocolo, mas vai ficar os 2 protocolos valendo durante 10 anos. Meu Deus do céu. Eu fico em uma situação caótica, assim. Então eu vou viver isso, já estou começando a viver, já começa o ano que vem. Então, junta tudo isso, você vive no mundo e as pessoas surtando, então assim, é muito fácil você surtar também. Então, se a gente não resolve essas coisas, não tem essas conversas com Deus e resolve tudo, você acaba paralisando o bem. Você acaba desistindo. Muita gente, às vezes, está aqui no grupo estudando e de repente sai. Sai assim, não consegue enxergar o bem que está acontecendo, não consegue entender o propósito da gente estar aqui no grupo. Não consegue, porque às vezes a pessoa fica com pensamentos estranhos na cabeça, coisas que ela não conseguiu entender. E foi guardando aquilo. Eu não entendi, eu não entendo isso, eu não consigo enxergar, não consigo. E não pergunta e não fala. E chega um dia que ela fala, não dá mais. Vou sair, e sai. Entendeu? É muito complicado essa questão de não resolver as coisas, de não... Mas aí é isso que ele está falando. Quando ele vê a sua intenção, que você quer viver na divina vontade, verdadeiramente quer só isso, vem esses muros de luz, esses conhecimentos tão poderosos, essa luz tão poderosa para te mostrar o que realmente ele quer, o que realmente está acontecendo, qual o motivo da sua tristeza, o que você tem que fazer para sair disso. É um exemplo só que a gente está falando, são milhares de exemplos, né, que tem. Então é isso. Então, quando ele vê isso aí dele ver a sua vontade, o que tem no seu coração, é a base de tudo. Se ele vê que realmente... não é só ele também, né? Não é só assim ele. Você tem que ter essa disposição, né? Eu quero, Senhor. E é o que ele falou no tema de ontem. Quando a alma quer uma coisa, quando tem esse desejo te move e você trabalha com amor e com vontade, com desejo, você trabalha de forma heróica, que é o que ele falou. Aí ele deu o exemplo do Antigo Testamento, né? O pessoal do Antigo Testamento,
eles tinham um desejo tão grande pelo Messias, os profetas do Antigo Testamento, que eles viviam de forma heróica, movidos por esse desejo do Messias. Esse desejo consumia eles e movia eles. E eles trabalhavam faziam as coisas de forma heróica. Aí Jesus falou, a falta de desejo faz a gente viver se arrastando no bem. Você quer fazer uma coisa, mas não é, eu não quero, assim, tanto. Aí você se arrasta. Mas quando você quer muito, 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 e muito mesmo, você quer, é só isso que você quer, você voa. Aquilo ali nada te impede, nada te para. Quando você quer uma coisa, você fala, eu quero, é um motor, a vontade da gente é como se fosse um motor, assim, que você liga e ele te move e é um motor tão poderoso que você pode até voar, de tão poderoso que é. Quando você tá doente, por exemplo, tem um paciente lá doente, ele não tem apetite nenhum, né? Ele não quer comer. Não quer comer. Você pode dar para ele, uma pessoa que tá lá na UTI, tá muito doente, e ela perde o apetite. Se você levar para ela um bolo de chocolate recheado com chocolate belga, o chocolate mais gostoso do mundo, ela não quer comer. Não, eu lembro quando meu primo estava com câncer. O primo meu que estava com câncer, ele não conseguia mais comer nada. E aí uma das coisas que saiu lá no atestado de óbito dele, que ele morreu por desnutrição profunda. Ele foi definhando, parou de comer. E aí ele não conseguia mais comer comida, e aí davam para ele um suplemento caríssimo que vinha da Alemanha, um suplemento que ele tinha que tomar. Que se ele tomasse uma colherzinha só do suplemento, ele continuaria vivo, não ia morrer de desnutrição. Mas ele não conseguia comer nem esse suplemento. Não tinha apetite, não tinha. E ele acabou falecendo. Aí, então assim, ele não tinha vontade de comer, não tinha desejo pela comida, não tinha apetite. E ele morreu. Aí, mas quando a gente tá com fome, quando você tá com fome, pode ser um arroz com feijão e ovo, que você come com a vontade, gostoso, né? Fica gostoso. E você não sente você não faz nenhum esforço para comer aquela comida, porque você tá com fome. Mas quando você não tá com fome, que você não tem apetite, é um esforço tão grande que você tem que fazer para comer, igual esse primo meu, um exemplo assim, bem do auge, assim, da falta de apetite, da falta de vontade de comer. Ele tinha que fazer um esforço tão grande para comer que ele não conseguiu fazer esse esforço. Nem para beber esse negócio ele conseguiu beber. E então ele morreu porque ele não conseguia fazer esse esforço, porque ele não tinha vontade e desejo nenhum de comer. E aí qualquer coisinha que desse para ele, ele não podia dar a comida que ele mais gostava na vida, porque ele não ia querer. Não quero, não consigo. Então a falta de vontade te paralisa, te faz morrer. Você fica, ou então você vive se arrastando. Se arrastando, se arrastando, se arrastando, se arrastando. E uma das coisas que faz a gente ficar com essa vontade, assim, meio para viver se arrastando, é essas frustrações, sabe? Essa questão que eu falei. Eu quero muito, 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 mas eu não consigo porque não tem lugar, então isso vai te frustrando. Porque você quer, mas não consegue fazer. E aí você começa a achar, não, mas eu tenho que aceitar a vontade de Deus que eu não faço. E aí aquilo vai te deixando frustrado. E isso não é bom. Isso vai te desanimando. E esse desanimar, você vai se arrastar. E não é assim. Na vontade divina, essa vontade, ela é muito poderosa, né? Porque é a vontade de Deus em você. Então ela te faz... Não é que não tem sofrimento, mas é uma coisa que você não fica se arrastando.
Não te dá não é uma vida triste, pesada, sem alegria, não é assim. Por mais que seja uma vida de sacrifício, a gente sente as dores de Jesus, mas você não fica com depressão por causa disso. Às vezes a gente fica assim, sente uma dor muito forte, que é as dores dele mesmo. Mas ao mesmo tempo você tem alegrias, assim, celestiais. Alegrias, é um mar de dor e de alegria, que ele fala que a vida dele, a vida nossa é igual, é ele, né? Porque é ele vivendo em nós. Ele fala que cada batida do coração dele era uma dor, mas ao mesmo tempo era uma doçura, que a vida dele é doçura e amargura. Ele tinha mares de dor, mas ele tinha mares de alegria. Ele tem, né? É mares de dor e mares de alegria, mares de amargura e mares de doçura. Então não é uma vida pesada, não é uma vida assim que a gente fica se arrastando. Então é isso, é a gente, ele vê à vontade. Eu acho que você entendeu, né? O que ele quer dizer. Sim. Aí ele até fala aqui, né? Deixa eu ver aqui. Eu tenho querer e poder, se quiser posso. Em troca muitas coisas a alma muitas coisas não as pode. E o querer suplanta ao poder. E assim vai se assemelhando a mim. E eu vou enriquecendo a alma com todos aqueles méritos que contém sua boa vontade e que quer fazer sua vontade. Ele te enriquece com a vontade que você tem de que todas as almas voltem para ele, para a vontade dele. Você não vê todas as almas voltando para a vontade dele e vivendo na divina vontade. Você não vê isso no mundo, né? Não. O desejo que está no seu coração é: Senhor, eu quero, e você trabalha para isso, e você vive para isso, você respira isso. Eu quero que o homem acorde desse sono da vontade humana e retorne à vontade divina. E seja seu filho, viva como filho na vontade de Deus, correspondendo à vontade de Deus. Você quer isso? Você olha para fora, você não vê. Você vê as pessoas se matando, você vê as pessoas no pecado mais terrível. Você vê todo mundo de cabeça para baixo. Mas no seu coração, o que Deus, você carrega com você essa vontade, isso é desejo, né? Entendeu? Aí você quer falar da segunda parte do trecho? Lê aqui o restante, né? Isso. E depois acrescentou: minha filha, quando a alma se dá toda a mim, eu estabeleço nela a morada. Muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras, outras vezes me agrada dormir, e a alma ponho como sentinela, a fim de que não deixe vir a ninguém incomodar-me e interromper meu sonho. E, se necessário, ela deve enfrentar o desconforto e responder por mim. Outras vezes, me agrada abrir tudo e fazer entrar os ventos, a frieza das criaturas, os dardos das culpas que me mandam e tantas outras coisas. E a alma deve estar contente de tudo. Deve me deixar fazer o que quero, mas deve fazer minhas coisas. E se não sou livre de fazer o que quero, seria um infeliz nesse coração se devesse estar atento em lhe fazer sentir quanto gozo e ocultar, apesar de meu sofrimento. Assim que onde estaria minha liberdade? Tudo está em minha vontade, e se a alma toma toda a substância de meu ser e me encerra a todo eu nela. E conforme vai operando bem, tendo nela a substância de minha vida, vai sair esse bem de mim mesmo, e saindo de mim como um raio de luz,
ocorre para o bem das criaturas. Então, a alma, ela deve... cadê aqui onde eu achei? Deve aceitar, né? Tudo que é igual você falou, né? Na nossa vida acontece, né? Coisas não tão boas, né? Que a gente tem que aceitar, tem que, né? E as friezas, né? Pode passar. Não, e deixar confiar nele, né? Não nas nossas próprias forças, né? Mas fazer o que está ao nosso alcance sem desanimar, sem desistir, né? E com disposição e deixar que Deus é quem vai fazer, né? E a gente está acostumado a resolver tudo, até na nossa vida comum mesmo, né? Resolver, trabalhar e tentar fazer tudo. E não é assim, né? Na divina vontade, a gente tem que fazer a nossa parte, ter boa vontade, disposição, mas ter essa certeza que não somos nós, é Deus quem vai resolver, quem vai fazer, né? Isso aí, o que ele quer é nossa vontade, né? Nosso desejo, nossa vontade de fazer só o que ele quer. Aí interessante isso que ele fala aqui, né? Quando a alma se dá toda a mim, eu estabeleço nela minha morada. Então, é o que ele falou no tema de ontem, né? Ele constrói, a alma desapega de tudo, né? Do mundo. Você desapega, você encontra, se você tem uma conversão ali, realmente uma conversão. Você fala, eu não quero mais viver no mundo, eu quero só Deus. Eu só quero Deus, eu só quero a Ti, Senhor. Eu não quero mais ninguém, eu quero desapego do mundo totalmente. Né? Aí você vai fazer o processo ali de purificação, de desapego total de tudo. E aí quando você quer só ele fala, eu quero só o Senhor, eu só quero o Senhor. Aí vai ter essa purificação e ele vem morar e construir a casa que ele falou, né? Sim. Que tem as pedras, o fundamento lá na humildade, tem as paredes da mortificação, ele pinta as paredes com a paixão dele. E dentro dessa casa tem o desejo santo ali, que você quer fazer tudo só para agradar a Deus, só para agradar a Deus, você não quer agradar ninguém, nem a você, só Ele. E até esse processo que a gente faz de conversar, de nos entender essa questão do subconsciente, é para agradar a Deus, porque você quer que fique tudo em paz na sua alma, você não quer guardar nada que seja seu. Né? Quando eu fico falando essas coisas assim, que você tem que conversar com Deus para entender isso, o que você guardou no seu subconsciente, a gente tem que entender que a gente tem isso, e é para limpar, é para sair, porque eu quero que fique tudo tranquilo aqui dentro, eu não quero ansiedade. Eu quero um ambiente pacífico para Deus dormir, repousar, é a casa dele. Então, quando a gente cuida da nossa saúde mental, é para cuidar da casa de Deus, eu sou a casa dele. Então, cuidar da nossa saúde mental, fazendo esse processo de desabafar, de nos entender, de fazer entender o que está acontecendo, é para Deus, é porque você é dele, a casa é dele. Então entrou aqui um inimigo, e por amor a Deus, por temor a Deus, de não ofender a Deus, eu vou tirar isso daqui, que é essa tristeza, esse desânimo, essa ansiedade, são sintomas, é só um sintoma de um inimigo que está aqui, que é o meu próprio querer lá no fundo, que eu não tinha percebido. A minha própria vontade, que quer uma coisa, que fala que quer, mas no fundo está dando birra. E Deus quer, e ela tem que querer, mas é querer mesmo. E falar sim, eu quero, e é isso que é o melhor mesmo, não sei o quê. Não é só falar que quer, né? Entendeu? Então, assim, aí, essa morada. Aí, o que ele faz? E como que ele vive nessa morada, né? Ele fez a morada, ele está morando em você. Como que ele vive? Muitas vezes me agrada fechar tudo e ficar às escuras. Então,
Ele fecha tudo, fica só você e ele ali conversando, sem falar com ninguém. Você fica ele fica ali, você fica tudo às escuras, quer dizer que tá só você e ele, né? Conversando, falando com você. Muitas vezes me agrada dormir, e a alma a ponho como sentinela, a fim de que não deixe vir a ninguém a incomodar-me e interromper meu sono. E, se necessário, deve ela enfrentar o desconforto e responder por mim. Eu vejo que é assim, quando a gente parece que tem momento que Jesus sumiu. Mas se você pensa, é que, tipo assim, você não escuta ele falando com você, assim, no seu pensamento. Não vem um pensamento que é ele conversando com você e te falando, que é nesse caso, quando ele fecha tudo. Aí você fica conversando com ele, você fala, ele responde tudo. Não, tem hora que parece que é só você que está sozinha, mas na verdade ele está dormindo e você, e o que, tipo assim, você e ele é a mesma pessoa. E quando, por exemplo, você está falando com alguém chega, igual ontem eu estava conversando com uma moça lá no meu trabalho. E eu que estava respondendo por Jesus, como se fosse assim, o que eu estava falando para ela era ele falando. Mas eu não ouvia ele falando na minha mente, assim, uma voz na minha mente. Michele, fala isso e isso para ela. Agora você fala isso, agora você fala aquilo. Não, é tipo, ele toma a minha boca, eu falo por ele, como se ele tivesse me dado uma procuração para falar com ela. Ele queria falar com ela. Ele queria falar com ela. E ela veio trazer as coisas dela, os pensamentos dela lá, o que ela estava, sei lá. E eu fui falar com ela. Ó, ela tá formando em psicanálise. E aí ela falando que ela tá ajudando muitas pessoas, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, mas quem que tá cuidando de você? Você faz psicanálise, mas e você faz com alguém? Aí ela ficou assim. Eu faço com o pessoal lá da escola e tudo, mas aí eu contei para ela que uma vez Jesus fez há muitos anos, há muito tempo. Ele me fez uma sessão de terapia. Eu contei para ela a história, né? Eu falei assim, olha, uma vez eu conversando com Deus. Só eu e Deus conversando. Eu nunca fiz psicanálise, nunca fiz terapia, nunca fui psicólogo, nunca. Nem sei como que é uma sessão de psicologia, não sei. Nem psicólogo eu fui. Então, assim, você vê que foi só Deus mesmo e eu. Porque eu nunca fiz na minha vida. Eu não sei como que é, o que eles perguntam, o que eles fazem, qual a técnica que eles usam, eu não sei de nada. Então, eu falei, ó, ele fez assim, ó. Eu tinha passado um trauma muito grande na UTI com meu filho, quando meu filho nasceu prematuro. Eu passei por um trauma muito grande, eu sofri muito. E ele um dia, eu rezando, ele me fez voltar na cena do dia que eu estava lá na UTI, no hospital. Eu tinha acabado de sair da sala de cirurgia. Eu não sabia se meu filho estava morto ou estava vivo. Porque quando a gente tem o bebê, a gente fica na sala de espera com o filho no colo. O filho fica ali nas suas pernas, ali, quando você faz cesárea, né? Você faz cesárea. E quando eu tive meu primeiro... Eu já tinha tido filho, eu sabia como que era. Eu fui para a sala de espera para poder recuperar da anestesia. Eu fui com meu filho junto comigo, ali no meu colo, na mesma cama que eu. Quando o meu outro filho nasceu, ele nasceu prematuro, eu fui para uma sala e ele foi para outra. E eu não tinha nem notícia dele, eu não sabia se ele estava bem, se ele estava vivo, se ele estava morto. E eu estava com uma bactéria e eu só ouvi o médico falando assim, não tinha nenhum líquido na barriga dela, ele estava quase morrendo na barriga dela. E eu fui sem saber de nada. E eu perguntava às enfermeiras e elas mandavam eu calar minha boca e eu não podia falar, porque eles não podem falar. E elas falavam assim, não, eu vou ligar lá para saber, mas fica aí, fica... E não me falaram nada, não me deram notícia. Ó, seu filho está vivo, ele está na incubadora. O pai dele está lá com ele. Eu não sabia de nada. E aquilo me deixou traumatizada. Só que aí as coisas foram acontecendo, eu fui vivendo as outras coisas e fui. E depois ele
eu consegui sair, tudo foi acontecendo e eu guardei esse momento que foi muito triste. Não falei disso com ninguém, não chorei depois, não fiquei chorando isso, falando com as pessoas, contando esse momento que foi só, não falei nada, guardei. Esqueci de mim, fui cuidar do meu filho, que precisava de mim, depois voltei a trabalhar, fui viver minha vida. E isso ficou lá guardado, essa dor que eu não vivi, que eu não sofri, que eu não... Sabe, eu engoli o choro e fui. Só que esse choro que eu engoli ficou lá dentro de mim, me causando um mal, uma tristeza profunda lá. E aí um dia Jesus falou comigo, vamos voltar lá? Assim, tudo na mente, assim, você tem que voltar lá e chorar. Ele falou para mim, você tem que voltar lá nesse momento e você tem que desabafar, você tem que chorar. Você tem que sair, tirar isso de você, tirar isso lá da sua mente. E aí ele me fez voltar lá, assim, real mesmo, parecendo que eu estava lá de novo. Eu vivi muito forte esse momento e chorei bastante. E lavei minha alma, nunca mais eu lembrei disso, acabou. Mas eu não ficava lembrando disso, só que Deus via que tinha essa dor lá que eu guardei. Consciente, né? Aí eu falando isso para ela, eu falei,